Oi, meu nome é Daniela, eu sou mãe da Isabela de 7 anos. A Bebela foi diagnosticada com 3 anos e meio, mais ou menos. Disso, nós não notávamos sinais claros de autismo nela, a não ser um certo atraso no desenvolvimento motor. Ela era um pouco mais lenta no aprendizado, mas como ela nasceu com um problema genético que causou a deformação dos rins e teve que passar por 2 cirurgias, uma que foi com alguns dias de nascida e outra com 3 meses, após as cirurgias o tempo de recuperação dela foi um pouco longo, porque as cirurgias no rim, esse tipo de cirurgia, eles deixam drenos, isso atrapalha o bebê de rolar no berço e ter certo desenvolvimento que ajuda depois na formação da coordenação motora. Então, como ela teve esse percalço, a gente achou que a lentidão dela na questão motora e que a lentidão de aprendizado, de modo geral, fosse decorrente das cirurgias. Bom, esse defeito genético deixou ela com os 2 rins funcionando por um. Então, o que acontece? Os rins dela são bem maiores do que os rins normais, são 4 vezes maior do que o rim normal e são compostos de muita massa morta. Enfim, os 2 funcionam por um, mais ou menos, 50% é a função renal dela, e nós ficamos com a responsabilidade de dar para ela o antibiótico profilático, para ajudar a evitar infecções urinárias. Com o tratamento biomédico, a gente não viu muita melhora. A gente começou também a dieta gluten-free, caseína, sem glúten, sem caseína e sem soja também. E a gente não viu assim uma melhora muito gritante nela. Inclusive, as convulsões passaram a ser mais frequentes. Então a gente voltou ao neurologista e ele aumentou a dose do anticonvulsivante. O que aconteceu foi que com 5 anos, a Bebela nunca teve tão ruim na vida dela. Ela tinha crise de ausência praticamente 2, 3 vezes por semana. Quando ela não tinha crise de ausência, ela tinha aura da crise, ou seja, ela sabia que estava para chegar a qualquer momento. Eu não sei explicar como, mas ela vinha, ela se agarrava em mim assim, não me soltava por nada. Tudo que ela fazia, praticamente tudo, desencadeava uma convulsão, ou seja, água fria desencadeava convulsão, água quente demais desencadeava convulsão, febre desencadeava convulsão, hiperventilar, quer dizer, correr, brincar, pular, desencadeava convulsão. Ela estava sem qualidade de vida. E o pior é que muitas das vezes essas convulsões terminavam no hospital porque progrediam para estados epiléticos. Bom, marquei com o neurologista e com a pediatra. No mesmo dia, fomos conversar. E aqui o que se faz, de um modo geral, psicólogo, neurologista, pediatra, eles te ensinam a viver com o autismo. Eles nunca te dizem que existe uma esperança, que existe algo aí fora que possa ajudar a melhorar pelo menos a qualidade de vida dessas crianças. Eles dizem que é isso, é o que temos para o momento, aprenda a viver com isso, seja feliz para sempre. Claro que essa resposta não me satisfez. Eu saí de lá da consulta muito frustrada e fui para casa usar o meu Google Amigo, né? Nosso Google Amigo, que me trouxe várias coisas, inclusive o Stem Cell. Comecei a pesquisar mais aprofundadamente sobre célula-tronco e eu não sei porquê, dentre vários outros tratamentos que a gente já havia tentado com fracasso, inclusive homeopatia, massagem crânio-sacral e várias outras coisas, esse tratamento de célula-tronco me falou mais alto com a minha intuição, me identifiquei, não sei, eu achei que ali tinha uma coisa forte, uma relação forte entre a célula-tronco e as pesquisas que eu estava fazendo. E aí, dentre todas as formas de célula-tronco, eu gostei da Clínica do Panamá. Primeiro porque eles têm muitos papers publicados, né, essa equipe do Dr. Neil Jordan. O Dr. Neil Jordan, ele mesmo é muito profissional, muito apaixonado pelo que faz, muito envolvido com o que faz. E a maneira como as células são, a infusão dessas células, que é via venal, ela não é tão arriscada, né? E eu estava querendo correr o mínimo de risco possível, porque a gente estava também numa situação
de tanto desespero, de tão sem qualidade de vida enquanto família, eu, né, tão estressada o tempo todo, mal dormia, eu achava que a minha filha ia ter uma convulsão enquanto ela estivesse na escola, o telefone tocava, eu ia correndo achar que era alguém me ligando, dizendo que ela estava tendo uma convulsão, fiz cursos de primeiros socorros, eu vivia nesse estado de alerta o tempo inteiro, achando que ela podia ter uma convulsão, que eu tinha que estar ali, que eu tinha que estar pronta para acudir, chamar o 911, e não consegui tirar esse peso das minhas costas. Então a gente resolveu fazer esse investimento, eu confiei na Clínica do Canadá. É claro que eu busquei pessoas que já tinham feito esse tratamento, uma delas foi a Mark Kelly, que o vídeo dela vai estar aqui, e a outra foi a Sarah Collins. Essas duas falaram no telefone comigo por 1 hora, foram assim, peças-chave na minha decisão de ir ao Panamá. Elas tiveram sucesso com as crianças delas, passaram aquela paz, aquela tranquilidade, aquela coisa, não tem risco, pode ir, se não der, o pior que pode acontecer é não dar certo. Então eu me senti tranquila e em paz para realmente investir nesse tratamento. Quando eu estava na sala de espera, da primeira vez que a gente foi, eu conheci um senhor, que ele era do Texas, devia ter seus 60 e poucos anos. E ele estava indo pela segunda vez fazer o tratamento. Aí, conversando, ele perguntou o que a Bebela tinha, qual era o nosso objetivo com o célula-tronco, e eu perguntei a mesma coisa. E ele disse que ele estava tratando um problema coronário. E aí eu perguntei, você teve sucesso com o primeiro tratamento? Porque ele me disse que ele já estava indo pela segunda vez. Aí ele disse, não funcionou. Aí eu fiquei curiosa, né? Como todo brasileiro fuxiqueiro, eu falei, mas se não funcionou, por que você voltou? Tipo, é bastante dinheiro pra você. Aí ele disse, não, deixa eu ser mais preciso. Eu tinha uma asma, que eu tinha desde 13 anos de idade. Inclusive, pelo uso constante da medicação para asma, foi que gerou um desses problemas meus que eu tenho coronários. E a minha asma desapareceu. Ele falou, quando eu percebi, eu tava usando cada vez menos o aparelho, a medicação. E um dia eu acordei e notei que há 3 ou 4 dias eu não usava mais. E aí o tempo foi passando e eu simplesmente não preciso mais de medicação para asma. Eu fiquei bom da minha asma, da asma que eu tive a vida inteira. Então eu pensei, bom, esse negócio é bom, né? Deve não ter funcionado com o meu coração ainda, porque tinha coisas mais importantes na frente. Mas agora eu vou voltar com a intenção de consertar o coração. Então ele ainda brincou, ele falou assim, é uma pena que a gente não possa enviar as células-tronco exatamente para onde a gente quer que elas atuem. E eu ri também, porque realmente é uma pena. Mas é bom saber que, de uma forma ou de outra, elas estão atuando no seu organismo, visível ou invisivelmente. No final do ano, a gente fez um balanço. No final de 1 ano de tratamento com célula-tronco, de 2013 para 2014, a gente fez um balanço do que a célula-tronco afetou positivamente na vida da Isabela. Então, melhorou o humor, ela era mal-humoradinha antes, não queria contribuir com nada, estava sempre mal-humorada. O terror noturno foi embora. As convulsões, pelo menos essas que inviabilizavam a vida dela e a nossa, foram embora. A imunidade, ótima. Infecções urinárias, completamente fora do quadro. As palavras estavam mais claras e funcionais. E ela passou a ter interesse em fazer coisas diferentes. Ou seja, ela ficou mais flexível. Coisa que pra gente, que tem criança que tá no espectro, é tipo quase um sonho, sabe? A imunidade da Bebela era muito baixa. Ela tinha, como eu já falei, infecções urinárias recorrentes e ficava sempre doente. A infecção de ouvido, de garganta. E depois do primeiro tratamento com célula-tronco, foi a primeira coisa que a gente notou, assim, que foi mais, além da ausência de convulsões, foi essa coisa de a gente... Você percebeu que a Bebela não fica mais doente? Ela não ficava mais doente, ela passou a ter uma imunidade bem melhor e aí, assim, ela pega uma gripe aqui, outra ali, hoje em dia é assim, ela pega uma gripe, como todas as crianças, mas ela não é mais aquela criança que está sempre doente. Então, nesse caso, a célula-tronco também serviu como imunomodulador.